Olá a todos, muito bem-vindos ao meu canal e hoje quero falar com vocês sobre algo que me está a acontecer e como eu já vos prometi, as pessoas que seguem o meu canal, que seguem os meus vídeos, tenho algo para vos contar que tem a ver com a Matrix, ou melhor dizendo, com o desenvolvimento da consciência. Porque para nós sairmos da Matrix, nós temos que expandir a consciência. E quanto mais conhecimento a gente tenha, mais fácil vai ser para nós sabermos que caminhos escolher para possivelmente sairmos da Matrix. Ok? E o que eu descobri, o que eu interiorizei, que não é a mesma coisa saber, ter conhecimento. A primeira parte que nós temos que saber desde sempre é que nós temos que ter conhecimento. Mas esse conhecimento tem que ser transformado e interiorizado. No momento em que tu interiorizas esse conhecimento, esse conhecimento começa a fazer parte de ti. Quer dizer, tu já és esse conhecimento. E é isto que eu estou agora a experimentar, que tem a ver com um conhecimento que eu sei que vocês já sabem, eu já sei que vocês sabem, mas metam isso na cabeça. Não é a mesma coisa saber do que interiorizar e fazer parte desse conhecimento. Ok? Não é a mesma coisa. Entendam isso. Porque há uma semana atrás eu não via isto da mesma maneira. Mas no momento em que fez o clique, automaticamente comecei a ver o mundo de uma maneira totalmente diferente. Eu já tinha ouvido falar sobre esta informação que eu vos vou falar já a seguir. Já desde sempre. Do Yin e o Yang, ok? Da luz e da escuridão. Do bem e do mal. E é uma coisa que eu sempre, para aquelas pessoas que eu, por exemplo, eu iniciei, bem, para dizer a verdade, quando eu iniciei a sério no caminho espiritual, da expansão da consciência, uma das coisas, as informações que eu sempre procurava tinha a ver com os ensinamentos budistas. Todos os livros, quase todos os livros que eu comprava, era de ensinamentos budistas. Ok? Não com a religião budista, mas sim sobre os mestres. Ok? Sejam da Índia, sejam do Tibete, eles são excelentes. Ok? A informação que eles dão é extremamente boa. Útil. Então, claro que lá também se falava sobre o Yin e o Yang. Então, só que eu entendia, claro, uma coisa é tu entenderes e outra coisa é tu interiorizares. Né? E de repente fazer o clique. Hello, onde é que estás? Né? É claro, isto passou a... Vejam bem, eu comecei mesmo a sério, quando comecei mesmo a ter dinheiro para comprar livros, para poder estudar, isso foi quando eu tinha 18, 19 anos. Imagina, eu agora tenho 45, vou fazer já 46 em maio. Imagina os anos que passaram, 25 anos, para quê? 25 anos! É claro que eu não andei a estudar isto. A minha vida não é isto, não é? Não é como estar num mosteiro e estar ali a estudar 24 horas por dia, não é? Não, não é? Uma pessoa tem a sua vida, né? Tem o seu trabalho, tem os seus problemas, tem o seu divertimento, não é só, no meu caso, não sei, houve alturas da minha vida em que eu estudei realmente muito, todo o meu tempo livre era só mesmo para isso, mas vamos dizer que eram 4, 5 horas por dia, talvez, mas não se compara com quem estão dentro de templos budistas ou outro tipo de lugares. Mas foi preciso 25
anos para fazer o clique. Para fazer o clique. O bem e o mal. E agora eu estou a tentar ver como é que vos vou explicar isto de maneira que vocês entendam. E tem a ver com o bem e o mal. E tem a ver com a Matrix. Então, nós temos um demiurgo que criou esta Matrix. E dentro desta Matrix existem regras. Existem regras que são muito básicas. A regra é o bem e o mal. E o bem e o mal têm que se balancear. Não importa se estiver um bocadinho mais abaixo ou um bocadinho mais acima. Tudo tende a ficar balanceado. Ok? Justo. 50-50. Não importa que seja. Se nós formos ver a forma do yin e yang, tem o preto, não é? E o branco. E uma pintinha branca no preto e no preto no branco. Quer dizer, ambos estão balanceados. Tudo se balanceia nesta vida. E aqui, a parte mais importante, e eu, a ver se me chegam as palavras corretas e a informação correta para vos dar, que tem a ver com, no momento em que tu entendas isso, e eu já sei que tu sabes isso, eu sei que tu sabes isso, falta é interiorizar. No momento em que tu sabes, tu dizes assim, ok, eu vou olhar para o mundo, e vou olhar que o mundo, neste momento, esta Matrix onde nós estamos, tudo é gerido por essa força. A força do balance. Não importa o que tu faças. Não importa. Não importa se tu sejas do lado mau, se sejas do lado bom. Sempre vai haver uma força que vai fazer com que volte outra vez à parte, ao balance, ao balanceado. Pode existir guerras. E a guerra, depois da guerra, vai existir a paz. Depois vai haver paz, depois vai haver guerra. E isto é uma roda. Uma roda ou é um ciclo que está sempre a dar, sempre a acontecer. Não importa o que tu faças, porque o universo, as regras do universo, assim como está construído o mundo, sempre vai ter a tendência a equilibrar-se. E isto é para tudo na vida. Agora, vamos entender isto mais profundamente. Imagina que tudo o que tu faças, ok? Ou tudo o que as pessoas façam, simplesmente não, quer dizer, não tem importância nenhuma. Não tem importância nenhuma. Não importa que tu sejas bom, não importa que tu sejas mau. Para o demiurgo, isso não importa. Tu dizes assim, mas assim, eu não me vou elevar. Pá, ninguém se vai... Eu já falei 1 milhão de vezes nos meus vídeos que a espiritualidade não existe. A espiritualidade não existe. Aquelas pessoas que pensam que estou a crescer espiritualmente e blá blá blá, estas tretas, evidentemente, quando nós expandimos a consciência, nós pensamos que estamos a evoluir. Mas o que nós estamos a fazer é a tirar as camadas de cebola que nos impedem de ser aquilo que nós somos. Então, essa falsa espiritualidade, que não é falsa espiritualidade, mas existem outras falsas espiritualidades, como eu já falei, e eu acho que ainda não postei este vídeo no YouTube, mas que tem a ver com os dois caminhos que nós temos que escolher. O caminho da alma e o caminho do espírito. Se tu andas pelo caminho da alma, estás errado. Caminho errado. Ok? Essa é a falsa espiritualidade, onde tu vais simplesmente evoluir dentro desse caminho, dentro da Matrix, dentro de todo do Maya, e tu não vais para lugar nenhum. Tu podes ir para onde tu quiseres, sempre vais estar regido pela lei do balanço. Tu podes estar até
numa dimensão mais elevada, mas sempre vai ter tendência para cá em baixo, em outra dimensão mais densa, né? Vai estar para um estar bem, o outro tem que estar mal. Entendam isso. Ok? Tu dizes assim, mas eu agora estou super feliz. Vamos imaginar que tu estás muito feliz. Neste momento, tu estás muito feliz. Meu amigo, alguém no outro lado da balança vai estar muito mal. Um país, vamos imaginar que Cuba, né? Com aquela ditadura, ou qualquer outro país que esteja muito mal. Vai existir outro país que vai estar muito bem, que as pessoas vão estar excelente, vão estar mais felizes do que aquelas pessoas. Então, tudo se balança. Isto para tudo na vida. Para todas as situações. Não importa. Ok? Não importa o que tu faças, porque... E é isto que eu quero que tu entendas. É isto que eu quero que tu entendas. Se tu não entendes isto, ok? Porque isto já vem de dentro. O que eu estou a falar agora já vem de dentro. Não vem de fora. Não é nada superficial aqui, na cabeça. Eu sei, eu tenho este conhecimento. Não, já estou a falar desde dentro. Ok? Desde o espírito. Ok? Desde o meu eu sou. É preciso que as pessoas entendam isso. Esta parte é fácil de entender, mas tu tens que interiorizá-la. Que é, tudo o que tu faças, não importa o quê, ok? Está gerido pelas regras do jogo. Tu podes escolher o lado bom como o lado mau. Ok? E nenhum dos dois, eu não posso apontar o dedo nem para um nem para o outro, porque estão dentro do jogo. Quem está a jogar? O Demiurgo está a jogar, fez as regras. Tu agora vais ser mau, tu agora vais ser bom. Ok? Tu podes escolher, até mesmo de maneira consciente, tu podes escolher. Há pessoas que de maneira consciente escolhem ser ladrões. E levam uma vida boa. Há outros que levam uma vida má. Nem sempre o bem... Vamos lá ver. Nem sempre as pessoas boas... Vão-lhes acontecer coisas boas. Todos nós sabemos que isso é ridículo pensar assim. Todos nós conhecemos pessoas que são boas e têm uma vida miserável. E há pessoas que são más e têm vidas óptimas, fantásticas. Todos nós sabemos disso. Isso não é nada, não é segredo. Agora, que tu sejas consciente ou não, isso já é outro problema. Isso já é um problema vosso. Ok? É um problema que tem que ser trabalhado. Uma pessoa tem que olhar, ver o mundo com critério. Ok? Saber sim, não. Não há cá que imaginar que as pessoas boas são boas, têm uma vida boa. Não. Ok? Claro que também existem. Há pessoas boas que têm vidas boas e há pessoas más que têm péssimas vidas. Isso é normal. Ok? Mas como vocês veem, não existe uma regra que diga o que é bom é o que as pessoas boas vão-lhes acontecer coisas boas e as pessoas más vão-lhes acontecer coisas más. E aqui vem outra parte. Ok, vamos imaginar que tu tens o poder da mente. Tu tens o poder, já és uma pessoa consciente, ok? Já és uma pessoa com uma consciência bastante expandida, bastante elevada, com bastante conhecimento, e tu dizes assim, eu crio a minha realidade. Ok, parabéns. Tu crias a tua realidade. Excelente! Excelente! E tu começas a atrair para ti coisas boas. Começas a atrair muito abundância financeira, abundância em amor, abundância em trabalho, abundância em todos os aspectos da vida. E tu dizes assim, eu estou bem. Mas o universo, como é muito sábio, vai dizer, tu estás bem. Mas para balancear isto, não há maneira como dizer, olha, vai acontecer isto. Não, estou eu aqui só a dar um exemplo. Pode acontecer que alguém, para balancear a tua sorte, para balancear tudo o que tu estás a ter, alguém vai ter de não ter. Alguém vai ter de ficar pobre. Certo? Ou não importa. Também pode acontecer que tu agora atrás tudo e de repente, como do nada, perdes tudo. Também é uma das formas do universo mostrar-te quem é que joga o jogo. Quem é que manda no jogo.
Mas, se tu fores uma pessoa já consciente, é claro que não vais ser tu que vais pagar essa dívida. Essa dívida não, esse equilíbrio, né? Alguém, alguém vai ter de levar essa parte, a parte negativa. Vocês estão a entender isso? Isto é muito mais profundo. Eu estou a tentar explicar a minha maneira. Mas eu aqui dentro, eu tenho outro tipo de informação. Outra informação que eu não consigo explicar. Mas vamos tentar. Porque eu quero que vocês saiam da Matrix. E a única maneira de sair da Matrix é entender esta informação. Além das outras que eu já falei. Que é o desapego. Existem mais. Só que, se calhar muitas delas, se calhar ainda não falei. Mas pronto, não interessa. Agora, imaginem tudo o que acontece nesta vida, uma vez que nós já sabemos que nós, não importa o que a gente faça, porque nós vamos estar sempre a jogar este jogo, então, uma vez que nós sejamos conscientes disso, e a gente, de repente, faz o clique, interiorizas, tu dizes assim, tudo o que aconteça na tua vida, tudo o que aconteça afora, nas redes sociais, no mundo, as guerras, tu sentes uma paz interior tão grande, porque tu já deixaste, porque tu, no momento em que interiorizas, tu deixas fazer parte disso. E é esta parte que eu quero vos explicar. Vocês deixam de jogar o jogo. Vocês já não começam a ver o mundo da mesma maneira. Opa, é assim, eu gostaria de vos mostrar que vocês entendessem o que eu estou a tentar explicar. Eu gostaria que vocês sentissem, ok? Porque é uma paz, uma parte é uma paz, né? É claro que nós também ainda continuamos ligados à parte, ainda é um corpo físico, ainda tem o ego, né? Ainda tem os seus ainda tem os seus assuntos a tratar, né? Ainda tem o cérebro reptiliano, não é? De sobrevivência. Isso é normal que o cérebro reptiliano de vez em quando começa a dar sinais de perigo e a gente saia do nosso estado. Isso é normal, ok? Agora perdi-me porque eu puxei para um lado e estava a pensar noutra coisa. Não sei. Mora, vamos lá ver, vamos lá ver. Vamos lá puxar aqui a conversa. Sim, uma vez que tu interiorizes essa informação, vai ser muito mais fácil para ti, né? Esta parte desliga, ok? Desliga. Agora, existe outra coisa que também tenho que vos falar, também não é tudo, eu penso que isto também tem a ver com as energias que neste momento estão-se a sentir, que são energias bastante elevadas. Ok? Eu não sei se vocês estão a sentir. Hoje é dia 27. Hoje é dia 27. E já há uma semana, eu já senti isso no mês passado, mas agora, há uma semana, há uma semana mais ou menos, as energias começaram a subir. Ok? Tu sentes uma paz tão grande, ainda no outro dia foi no domingo. Simplesmente eu comecei a sentir como se fosse uma vibração, mas uma vibração boa, muito elevada. Estive a fazer as minhas coisas, graças, mas depois, mais ou menos lá para o fim da tarde, lá para as 6 horas, 6, 5 e meia, deitei-me no sofá, simplesmente deitei-me no sofá, calmo, tranquilo, deitado, com as mãos assim, olhos fechados, 2 ou 3 horas. Só a sentir essa sensação que estava a ter. E eu digo assim, caralho, isto não é normal. Não é normal. As energias estão super elevadas. E é bom. É claro que não é a toda a hora, mas nota-se quando os picos começam a subir, tu sentes, uma pessoa sente. Agora, e há que aproveitar. Há que aproveitar. Dizem por aí, né, por alguns canais, que isto vai continuar. Até abril. Não sei se vai continuar mais, mas está-se realmente, as energias estão-se a elevar. Agora, eu também tenho que vos dar outra informação, porque isto
Ok, pode ser que tenha também sido por causa destas energias. Também pode ter sido porque eu consegui interiorizar essa informação. Mas, antes disto acontecer, uma pessoa tem que buscar se realmente houve alguma causa ou não. Vocês sabem que eu estou a fazer o meu curso, agora comecei o curso avançado do pêndulo. Tinha feito, acabado há um mês atrás, o curso básico. Comecei agora o curso avançado do pêndulo. E é assim, o pêndulo faz o que nós dizemos milagres. Eu tenho andado a limpar e realmente, quando tu começas a limpar contratos, promessas, acordos, pactos, começas a limpar portais negativos que tu tenhas nos chakras. Limpar os chakras, limpar a tua aura, limpar tudo, ok? Tudo. Tu começas a sentir uma leveza, tu dizes assim, isto não é normal. Tu pensas, a minha cabeça, a maior parte do tempo está vazia. Está vazia porque já não tem conexões. Como é que tu podes te conectar a algo que já não existe? Né? Tu agora já não estás manipulado pelas memórias, pelos programas que tu tinhas. E eu acho que também tem a ver com isso. A minha mudança agora, neste momento, tem a ver com isso. Realmente. E há coisas, eu experimento em algumas pessoas, né? E algumas pessoas estão a ter resultados espetaculares. Ok? Com o simples facto de limpar a parte, né? Limpar a aura, limpar isso, o que for. E tu dizes assim, né? Uma pessoa diz assim, rapaz, isto realmente dá resultado. Realmente dá resultado. Ok? Começas a ver o mundo muito melhor. Começas a ser tu. Já não é o ego, já não é a mente, mas começas a ser tu mesmo. Porque a mente já não interfere em ti. Claro que interfere. Bem, no momento em que eu estou, ainda interfere. Eu não sei se isto vai... Como é que isto vai? Eu só sei que eu estou aqui. Eu, se pudesse vos dizer como é que eu estou, eu estou mais fora da Matrix do que dentro da Matrix. Neste momento, eu vejo um mundo totalmente diferente, tá? O que eu era antigamente para o que eu sou hoje, totalmente diferente. Totalmente. Não sei se vou ser agraciado em sair da Matrix ou não, ou se vou ter de voltar para tentar ajudar as pessoas, mas uma das metas que eu pus, um dos objetivos que eu pus para esta vida, foi tentar ajudar as pessoas. Conforme eu vá despertando, conforme eu vá adquirindo conhecimento, interiorizando conhecimento, transformando isso, sei lá, naquilo que eu sou, no meu próprio ser, cada vez que eu ter informação, eu vou postar um vídeo. Eu vou postar o vídeo com a informação, para que vocês entendam. Eu sei que é difícil entender. Ok? Eu muitas das vezes olho na cara das pessoas, falo sobre determinados assuntos e a pessoa não percebe nada. Ela entende, aqui a parte do cérebro entende as minhas palavras, sabe o significado das palavras, mas não consegue encaixar as peças. Não. Assim como eu só consegui encaixar agora isto que eu vos estou a dizer há uma semana, quando fez o boom, fez o clique, imagina. O mesmo acontece com vocês. Enquanto vocês não tiverem informação suficiente para que a peça se encaixe e faça luz, né? Não vai dar. Por isso é que eu sempre vos digo, e sempre vos vou dizer, e é algo que eu tenho sempre que recomendar a 100%, é que vocês têm que aprender. Conhecimento. Quanto mais conhecimento vocês tiverem, mais fácil é para que as peças se encaixem e tu despertes. E a consciência se expanda. Ok? Uma das coisas que o pêndulo, de uma forma direta, se calhar conseguiu
que eu expandisse ainda mais a consciência é que eu me conecto com o meu ser superior. Quer dizer, atenção, eu não me conecto com ele. Eu tenho a intenção de conectar-me com ele. Eu conecto-me aqui agora ao meu eu superior, que me guia, protege e orienta, e o que eu quiser, a seguir, a fazer o pêndulo. Ok? Então, esta maneira de falar com ele, de ter contacto com o meu eu superior, faz com que eu vá me expandindo. A informação venha cada vez mais. A informação que eu precise vai vir. E as pessoas que eu tiver que encontrar na vida, vou encontrar. E aquilo que eu tiver que limpar, eu vou limpar. Porque essa é a minha intenção. Lembrem-se, se tu não tiveres uma intenção, isto é muito simples. Desde que eu era pequeno, desde os meus 10 anos, que eu disse, eu fiz a minha promessa. Eu disse assim, eu vou descobrir o que é este mundo. Eu vou descobrir. Eu, naquela altura, eu não sabia nada. Okay? Eu disse, eu vou trabalhar em mim, porque naquela altura era muita religião, né? E eu disse assim, eu vou ser uma boa pessoa, eu vou ter conhecimento, eu vou tentar sair desta Matrix para ajudar, ou o que seja, ou ser um mestre, ou ser, já não me recordo muito bem, mas foi mais ou menos isso, ok? E aqui estou. Eu nunca pensei chegar a este momento. Nunca passou pela minha cabeça estar com esta expansão de consciência. É incrível como em pouco tempo é como tens um período de aprendizagem e depois tudo começa a fluir muito mais rápido. Ok? Desde o ano 2021 que tudo flui de uma maneira espetacular. É como se tu tivesses-te graduado para um posto superior. Trabalhaste duro, adquiriste muito conhecimento, conseguiste interiorizá-lo e depois passas para a segunda fase. E eu vos digo, aqui do fundo do meu coração, que eu ainda sou um aprendiz. Não um aprendiz, mas um aprendiz intermediário. Ok? Ainda me falta metade do curso para ser mestre. Mas para lá eu vou. Ok? Ainda 45 anos, ainda tenho mais algum tempo pela frente, penso eu né? Não se sabe, mas o tempo que eu ainda estiver vivo, né? Eu vou simplesmente continuar a aprender e a ver onde é que eu chego. Isto faz-me lembrar, eu vou-vos contar uma anedota que tem a ver com, algumas vezes eu falava muito com a minha irmã sobre estes assuntos e eu dizia assim, olha, a partir de hoje, na partida não, eu acho que já aprendi tudo, já não tenho mais nada para aprender. Acabava de ler um livro, explicava o que é que era o livro, o que é que estava lá dentro, o conteúdo, e depois eu disse assim, olha, a partir daqui já não tenho mais nada para aprender. Pá, era quase sempre, quer dizer, cada vez que eu dizia isso, passando um tempo, aprendia outra coisa. E eu, como é que é possível? Ainda há mais para aprender. E depois mais outra. E depois mais outra. E mais outra. E agora há pouco tempo eu dizia assim, bem, já há muito tempo que eu já não aprendo não aprendo mais nada novo. Realmente, não sei se aqui neste planeta há mais alguma coisa para aprender. E agora chega-me isto. Tu dizes assim, mas esse conhecimento já estava aí. Já estava aí. Só que eu não conseguia era vê-lo, ok? Interiorizá-lo, senti-lo, ok? Não era mental. Agora já está interiorizado e eu vejo um mundo totalmente diferente. É que já nem me ponho as pessoas... Vamos lá ver. Esses atritos que as pessoas têm, quando tu interiorizares esse conhecimento, já não há maneira. Tu vês um mundo totalmente diferente. Tu vês assim, ok, isto é só o balance. Isso é só o jogo. Ok? A tua mulher está-te a lixar a cabeça. O teu homem está-te a lixar a cabeça. Já sabes porque que é. Sempre vai ser assim o jogo. O jogo vai andar sempre assim. Gato e rato. O bem e o mal. A luz e a escuridão. Amigos,
eu espero que vocês tenham entendido isto, porque vai-vos ajudar a sair da Matrix. E lembrem-se, eu não sei qual caminho é que vocês escolheram. Ou o caminho da alma ou o caminho do espírito. Se escolheste o caminho da alma, deixa-te ir. Ok? Isso é o teu problema. Vais ficando por aqui, vais jogando. Vamos ver até onde. Porque se tu estiveres neste planeta e com o metaverso, com o transhumanismo, vocês vão ficar para sempre aqui, porque é uma escolha vossa. Foram vocês que escolheram. Vocês escolheram ir para essa parte tecnológica. Eu não sei, mas eu tenho a certeza que vocês não vão conseguir sair daqui nunca mais. A não ser que, não sei, aconteça algum milagre e esta realidade desapareça e volte tudo ao normal, né? Onde isto nada existia, onde a matéria não existia, onde a criação não existia. Agora, eu vos digo, se nós já estamos aqui, vamos lá ver há quantas vidas. Há quantas vidas nós estamos aqui dentro deste jogo? Não importa se é neste simulador ou em outros simuladores. Há quanto tempo? Hã? É que tu vens e já não te recordas de nada. E mesmo as pessoas que recordam das outras vidas, o que é que tem? O que é que vai mudar na tua vida que tu recordes as outras vidas? Na outra vida eu não fiz. Aconteceu-me isto e nesta vida eu tenho que trabalhar nisto. Então vai para o caminho da alma. Isso é um jogo. São programas e memórias que o Demiurgo programou para que o jogo funcionasse. Para que ele pudesse se alimentar da energia. Porque no momento em que ele se separou, eu acho que é assim que funciona, separou-se da fonte criadora, ele deixou de ter energia própria. Então apanhou todos os que tinham saído da fonte criadora, ou sei lá eu como é que é isso. Essa parte ainda não está bem explicada, porque eu não entendi muito bem um vídeo que eu vi, ok? Ou não existia essa informação. Por isso, mesmo assim, eu não consigo enquadrar como é que isto aconteceu. Como é que nós ficamos aqui apanhados. Como é que fomos enganados, por assim dizer. E sei e não sei, mas pronto. Agora também não me vem. Mas amigos, apagam-te a mente, ficas aqui e agora? E agora queres sair e não consegues. Porquê? Porque estás dentro do jogo do Maia. E estão-te a comer a tua comidinha, estão a comer a tua energia, porque tu estás sempre a gerar energia. Nós somos o motor, este corpo é o motor que gera energia. Ok? Pronto, mas isso esta parte também é muito complicada de explicar. Mas pronto, meus amigos, eu espero que vocês tenham entendido isto. Espero que tenham entendido, do fundo do meu coração, eu espero mesmo, porque isto é necessário para uma pessoa despertar. Se tu não entendeste isto, sinto muito, mas vais estar dentro do jogo. Porque, lembra-te o ego, tu tens o ego. Ok, tu separas-te do ego. Opa, excelente. Eu já vivi essa parte de não ter ego. Mas, se tu queres viver nesta vida normalmente, como uma pessoa normal, e construir o teu caminho para sair da Matrix, para ir para tu seres o teu próprio... Para tu tenhas o teu próprio poder de fazer o que tu quiseres, de entrar onde tu quiseres, sem que ninguém... Sem tu seres programado, sem tu seres apanhado, né? Seres livre. Então, isso já é uma escolha que uma pessoa tem que ter, ok? Vamos pelo caminho do espírito e vamos deixar o caminho da alma. Podemos andar no caminho da alma? Sim, podemos. Mas dentro do caminho do espírito. Ok? Espero bem que esta informação vos seja útil. Vocês utilizem esta informação para pesquisar mais, para procurar realmente se eu tenho razão ou não, ok? Duvida sempre de tudo e de todos. Eu sempre digo isso. Duvida sempre de tudo e de todos. Eu não quero dizer que eu tenha razão. Vocês duvidem, procurem, experimentem e depois vejam o resultado.
Bem, meus amigos, se vocês gostaram do meu vídeo, gostaram da informação, deixem o vosso like, deixem aí um comentário e digam o que é que vocês acharam desta informação. Se vos foi útil, se não vos foi útil. Se isto é tudo uma baboseira, vocês têm a última palavra. Eu sigo o meu caminho. O caminho da saída da Matrix. Bem, que tenham um bom dia e até ao próximo vídeo.